programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Hoje vamos desfrutar do provérbio que diz assim: o que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Provérbios 19, 26. Temos como título: não maltrate seus pais. Há quem enumere vários argumentos para não tratar bem a seu pai ou a sua mãe, motivos que vão desde abandono quando criança ou rigor excessivo na criação. Porém, não há neste mundo nenhuma justificativa para maltratar os pais. Deus estabeleceu um mandamento que possui promessa: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. Quem honra os pais honra a sua origem, pois foram eles quem o geraram. Todavia, a origem de todo homem é o propósito de Deus. Cuide bem de seus pais hoje com muito amor e carinho, e na velhice deles, retribua-lhes cada gota de sangue e suor que derramaram a seu favor, e ainda deve prover financeiramente para vivermos bem no final de suas vidas. Podemos ter tido vários bons professores que contribuíram com a nossa formação acadêmica. No entanto, não temos muitos pais que realmente cuidam do nosso interesse. O apóstolo Paulo admoestou aos cristãos de Corinto como a seus filhos amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vida gerei em Cristo Jesus. 1 Coríntios 4, 15. Na casa de Deus, na igreja, honremos os nossos guias e sejamos submissos para com eles, pois eles velam por nossa alma como quem deve prestar contas. Hebreus 13, 17. Honrar os nossos pais espirituais, os irmãos que estão à nossa frente, no mesmo princípio, atrairá bênçãos da parte de Deus até nós. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amadas irmãs, amadas ouvintes, hoje nós vamos ler a mensagem e vamos ler com oração. Amém, irmãs. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos recebereis para mim mesmo, para aonde eu estejais vós também. Isso está em João, capítulo 14, versículo 3. E a leitura de hoje está baseado em Isaías, capítulo 53, versículo 1, em Mateus, capítulo 26, versículo 14 a 15, João, capítulo 5, versículo 22 e 23, e capítulo 6, 64, capítulo 70, 71, capítulo 8,
versículo 23, capítulo 12, de 4 a 6 e Efésios capítulo 2, versículo 22. Cristo leva o homem ao Pai. Na primeira sessão do Evangelho de João, Cristo veio como a palavra para introduzir a Deus a vida eterna no homem. Agora, a segunda sessão, que começa no capítulo 14 e termina no 21, revela-nos que Cristo, após morrer e ressuscitar, voltaria como o Espírito para introduzir o homem em Deus. Lemos o que o apóstolo Paulo registrou em Efésios, que os homens introduzidos em Deus são edificados no Pai, numa mútua habitação. A vontade de Deus é habitar com os homens numa mútua habitação, como também é revelado em Apocalipse. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habita com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Na tradução da Bíblia em Jerusalém, a última frase desse versículo é: E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Na eternidade não haverá mais como separar Deus dos homens, por isso ele será Deus com os homens. Nós e Deus seremos um, assim como o Pai e o Filho são um, pois fomos introduzidos nessa unidade. A primeira sessão finaliza com Jesus preparando para passar como homem pela etapa mais difícil, a crucificação. Ele estava em sua última festa de Páscoa e em breve seria oferecido como Cordeiro Pascal. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, Jesus já havia dado indícios de que Judas o trairia, não poupando palavras para se referir a ele como diabo. E o apóstolo João também o chamou de ladrão. João fez questão de registrar passagens sobre a traição de Judas para os alertar. Se não permanecermos na luz da palavra de Deus para ser constantemente limpos, e no coração de qualquer um de nós houve insatisfação, ambição e interesses particulares na obra do Senhor, isso resultará em traição. Se alguém entre nós ainda ambiciona posição ou interesses particulares na obra do Senhor, um dia se tornará um traidor. Não há coisa mais desonesta e vil do que a traição. Judas se aproveitava de Jesus para conseguir o que queria, dinheiro. Roubar o dinheiro da bolsa de ofertas não lhe foi suficiente. Maliciosamente se aproximou dos fariseus e dos principais sacerdotes para propor-lhe um pacto de entregar Jesus e obter mais dinheiro ainda. Quem se aproveita da obra de Deus para alcançar seus objetivos escusos, como Judas, é tão traidor quanto ele. O Pai confiou todas as coisas na mão de Jesus, como está escrito, sabendo que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus nada fazia à parte do Pai, mas totalmente unido a Ele. Cristo veio de Deus e então chegou o momento em que voltaria para Ele. Por isso disse aos discípulos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus precisava ir ao Pai, mas antes precisava morrer. Sua ida
tinha o propósito de nos preparar um lugar em Deus, para então nos levar até Ele. O Senhor Jesus, pela morte, foi ao Pai, mas Ele o ressuscitou, e ressurreto, Ele voltou até como o Espírito, como homem. Foi ao Pai por meio da morte, como o Espírito voltou até nós por meio do Pai, por meio da ressurreição. Por isso, Ele é capaz de entrar em todo aquele que nele crê. Nós cremos nele. Ele entrou em nós e levou-nos ao Pai. Você, eu, estamos no Pai, por meio do Espírito de Jesus. Assim como o Filho estava no Pai, hoje nós também estamos em Deus. Cristo é o braço de Deus que executa a vontade dele. Deus lhe confiou sua obra que ainda não está terminada. Cristo gerou sua igreja e hoje, por meio dela, dá continuidade à execução da vontade de Deus. Ele não nos deixou sozinhos, pelo contrário, está conosco, executando a vontade do Pai por meio de nós. Por isso, para honrar o Pai, devemos honrar o Filho, que foi enviado por Ele. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Nicodemos não entendia como Jesus fazia tantos milagres e sinais, nem entendia as palavras que ele falava. Isso acontecia porque Jesus viera lá de cima. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Cristo veio de Deus. Ele é a palavra que se fez carne. Ele veio lá de cima, por isso fala do que viu, regiões celestiais. Seu falar é diferente de todos, pois sua palavra é a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa esperança, o nosso futuro de reinar com Deus, reinar com Jesus Cristo, estar levando a cabo toda a sua vontade, pregando o Evangelho, chamando pessoas para que o honre e que o dê glória ao Senhor por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Na nossa vida, nós sabemos como agradecer o Senhor, pois sabemos que nada merecemos. Mas o Senhor, com tua misericórdia, Ele nos alcançou, está nos preparando para a tua volta. Louvado seja o Senhor, irmãos, na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Que os irmãos dê valor a isso. Dê valor ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém. Amém, Senhor Jesus. São palavras chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes. Que bom ter você com a gente. Dia 23 de julho. Já estamos aí na última quinzena do mês. E quero lembrar você que os tempos estão passando muito rápido, não é verdade? Para isso, nós precisamos remir o tempo, ou seja, dar prioridade para as coisas que realmente têm valor. Então, colocando o Senhor em primeiro lugar, tudo se encaixa, né? Colocando sempre o Senhor em primeiro lugar, nós vamos remir o nosso tempo. Se você deixar para ler a Bíblia ou para ter comunhão com o Senhor no final da noite, no final do dia, né? Você já está cansada, com sono, e aí não consegue ler, não consegue nem orar ao Senhor. Então, por isso, é sempre bom a gente dar as primeiras horas do dia para o Senhor, amém? Levantar, invocando o nome do Senhor, agradecendo por mais um dia, né? Isso é uma bênção. Estar viva mostra que nós temos muita chance de crescer, não é verdade? Então, que o Senhor possa dar para nós sabedoria, como Ele deu para Salomão, né? Para que nós possamos saber remir o nosso tempo e usá-lo bem, certo?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa manhã que nós estamos na tua presença, que o Senhor possa vir nos dar sabedoria, como que nós vamos administrar o nosso tempo, como vamos administrar o nosso dinheiro. Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar o nosso coração nas coisas do Senhor, que nós não estejamos presas a essa terra, Senhor. Nós queremos nos desarraigar, né, deste mundo tenebroso, sair deste mundo com raiz e tudo. Ó Senhor Jesus, que hoje e sempre nós possamos estar no nosso espírito, desfrutando o Senhor, junto com a igreja, apressando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor possa nos achar também prontas, né, para esse encontro que nos levará para o reino milenar, né? As bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, a nossa grande expectativa, né? Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. O Senhor continua dando para nós. Que não falte na nossa mesa pão nosso de cada dia. Amém? Senhor, também livra-nos do mal. Cuida da nossa saúde, que nós possamos estar sempre prontas a servir, saudáveis. Abençoa a nossa leitura que se inicia agora. Que nós possamos ganhar mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós consagramos toda a nossa vida a Ti. Pedimos, dá um dia muito proveitoso para nós. Obrigada, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 8 de 2 Crônicas, né? Vamos ler 8, 9 e 10. Então, nós estamos vendo sobre o reinado de Salomão, né? As demais atividades de Salomão, versículo 1. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns em Amate. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos. E também Baalat e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, fariseus, heveus e jabuseus, e que não eram de Israel, e aos filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esse Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefe dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Esses eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250, que presidiam sobre o povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova, nas festas fixas, 3 vezes por ano na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta. Porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas em coisa nenhuma, nem no que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor, até o término da construção. E assim foi concluída a casa do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom,
Por meio de seus servos, Irão enviou navios e marinheiros, conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir e de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro, que entregaram ao rei Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão, capítulo 9, versículo 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros, e os trajes deles e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você, a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão, versículo 13. O peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. E também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bujos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria.
Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra, e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão. Versículo 29. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões do Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A revolta das 10 tribos de Israel. Capítulo 10, versículo 1. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com todo Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs e nós o serviremos. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda era vivo, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar, e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhe impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se o meu pai lhe impôs jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhe havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciões e preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque esta reviravolta vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé? As suas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão.
Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo comentário aqui, o Senhor já havia falado para Jeroboão, através do profeta Aías, que ele seria rei em Israel. Então, depois da resposta de Roboão, o povo de Israel se revoltou contra o reino de Roboão. E então houve essa divisão no reino de Israel. Roboão passa a governar só a tribo de Judá. E as demais tribos serão governadas por Jeroboão, como nós vamos ver no capítulo de amanhã, tá certo? Você não pode perder, eu aguardo você. E fiquem agora com a irmã Lene, que dá a continuação à nossa leitura bíblica, seguindo o roteiro anual, tá certo? Irmã Lene, com você agora. Deus abençoe vocês, irmãs, e até amanhã, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 18, versículos 16 até o 39, Provérbios, capítulo 19, versículo 26, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 até o 25. Começando com Salmos, ainda falando do cântico de vitória, versículos 16. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alagaste o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Agora Provérbios 19, 26. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra.
A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 até o 25. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificado os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim e dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo e encarnado, intenso sofrimento aqui provei, meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça a salvação perfeita, eterna redenção. Bebi o cálice da ira amargo, fui imolado para teres perdão. Mas digo, queres ser o que me segue, tu deves a ti mesmo te negar. Sim, dia a dia toma a cruz, prossegue, e no Espírito poderás andar. Desejo refinar
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O tempo se abrevia. Recebam com carinho Taíka Saleb. Algumas pérolas sobre a brevidade da vida. Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2. O homem, nascido de mulher, tem vida curta. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa. Não dura por muito tempo. Também Salmo 39, 5. Eis que fizeste meus dias na largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Também Salmo 90, 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. 1 Coríntios 7, de 29 a 32 diz: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. O grego, língua original em que foi escrito o Novo Testamento, tem diferentes vocábulos para a palavra tempo. Quando queria falar a ideia de tempo geral e indeterminado, usavam cronos, mas quando se referiam a ele com a ideia de algo breve, prestes a findar, usavam kairos. No versículo acima, a palavra que o apóstolo Paulo usou para tempo foi kairos. Uma pessoa diligente encara o tempo não como se ele fosse cronos, mas sim kairos. Não podemos viver como se fôssemos viver para sempre, como se fôssemos Metusalém, que viveu 969 anos. Esse não é o nosso caso. A vida que o Senhor nos deu é suficiente apenas para crer, crescer espiritualmente e orar a Ele, rogando que nos dê mais um minutinho para completar o que falta. Senhor, obrigada pelo tempo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a aproveitá-lo de forma devida, para estar aproveitando esse tempo que se chama hoje, para crescermos em Ti, para avançarmos na vida de Deus. Senhor, para corrermos essa carreira com perseverança, para avançarmos, Senhor, para estarmos prontos no Teu dia, Senhor. Venha nos abençoar, venha administrar o nosso tempo, o nosso viver, o nosso coração, a nossa corrida em direção a Ti. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Realmente, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio, ver a brevidade da vida, ver o quanto devemos aproveitar o nosso tempo, esse tempo que o Senhor nos deu para crescermos em Ti. Senhor Jesus, administra o nosso viver, o nosso tempo, a nossa vida e nos faz avançar em Ti. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração.
Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes. Que a paz do Senhor seja com vocês. Como é bom estar aqui juntas, né? Nesta manhã maravilhosa, ouvindo a palavra do Senhor, porque todas as manhãs temos esse alimento fresquinho, essa palavra maravilhosa, uma palavra que nos sustenta, que nos alimenta. Hoje também eu gostaria de deixar a minha porção, que está em Salmo, capítulo 34, versículo 19. Fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amadas ouvintes, por isso que precisamos, em primeiro lugar do nosso dia, estar na presença do Senhor, colocar a nossa vida nas mãos dele, porque o Senhor nos livra de todas as coisas, o Senhor nos conduz no caminho certo, é o Senhor que nos dá o livramento, porque as nossas aflições do dia a dia, às vezes é demais, às vezes é grande, tira da presença do Senhor, mas quando buscamos, aí estamos firmes, estamos fortes para prosseguir as nossas lutas do dia a dia. Nesse momento, queridas ouvintes, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Senhor Jesus, por esta palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem nos mandado todos os dias. Senhor Jesus, essa palavra, Senhor, que o Senhor tem alimentado a cada ouvinte que está conosco todas as manhãs. Senhor Jesus, como é maravilhoso te buscar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco a cada momento da nossa vida. Somos gratas a Ti, Senhor, pelo este alimento maravilhoso. Senhor Jesus, pelos seus livramentos, porque o Senhor livra todos que te buscam. Senhor Jesus, e no seu caminho, com a Tua palavra, a nossa busca não é vão. Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Cuida da nossa vida. Senhor Jesus, vá de encontro a cada ouvinte, Senhor. Livra cada uma, Senhor. Cuida da vida de cada uma, das nossas ouvintes. Senhor Jesus, cada pessoa, Senhor, precisa de Ti neste momento, neste dia. Senhor Jesus, como é bom Te buscar, como é bom invocar o Teu nome, porque o Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria. Senhor Jesus, para que a nossa alegria seja completa, precisamos estar na Tua presença. Senhor Jesus, nos fortalece em Ti, Senhor. Senhor Jesus, amém, Senhor, por mais um dia. Nesta manhã, eu quero agradecer, amadas ouvintes, a cada uma de vocês por estar conosco, estar aqui desfrutando desta palavra maravilhosa e que amanhã possamos estar juntas no mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor Jesus abençoe seu dia hoje. Um bom dia. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu estás, ó Deus. Se fizer da minha cama
estás também. Se é certo que me encobrirão todas as trevas e a noite for a luz à minha volta, se me esconder não conseguirei, pois a noite para ti, Senhor, é como o dia, soberano és. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rios que curam, vivificam, restituem a todo homem que sedento vem estar. Águas de vida que alívio vem me dar. Mostra-me o rio onde possa repousar. Toda impureza vem, Senhor, eliminar. Todo pecado e a vã religião vem quebrantar-me, restringir-me com tua unção. Ó Senhor, não quero me esconder da tua presença, nem olhar